Glória a Deus. Eu queria que você abrisse Mateus 7 e depois a gente vai ler também o versículo 11. Amém? Então fala assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. O 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Amém. Interessante, irmãos, que há muitos anos atrás, muitos, eu digo muitos, quase 30 anos atrás, eu ouvi um rapaz falar assim para mim, que o cristão andava na contramão do mundo. Todo cristão anda na contramão do mundo. Sabia disso? Quando a gente se converte ao Senhor Jesus, a gente começa a andar na direção, na contramão. Sabia? Ué, pastora, eu não sabia não. Quando eu dirijo, quando eu ando, eu tento andar certinho, dirigir certinho. Não faço nada errado. Pois é. Mas o cristão anda na contramão. E é interessante porque a palavra de Deus, ela nos encaminha para isso mesmo. Quando a gente lê em Mateus, no capítulo 7, não é uma coisa boa? Saber que se você pedir, você vai receber. Se você bater, a porta vai ser aberta. Oh, é muito bom. Não é verdade? Não é bom, irmãos? Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Mas a gente já sabe que não é tudo que a gente pedir, a gente vai receber. Não é? Não é qualquer porta que a gente bater que vai ser aberta para nós. Amém? Amém, igreja? Senão a coisa começava a complicar. Mas, se a gente começar a andar na contramão da direção do mundo, a gente começa a pedir e Deus começa a dar. A gente começa a bater nas portas certas e Deus vai abrindo. Amém? Glória a Deus. O que será que significa isso então, andar na contramão do mundo? O que será? A verdade é que a gente enche a nossa mente com conceitos e pensamentos errados que o mundo ensina. O mundo ensina a gente muita coisa errada. Muita coisa. Concorda comigo? E muitas vezes a gente nem percebe, a gente já se converte e a gente quer continuar a carregar aqueles pensamentos e conceitos errados na nossa mente. Aí a gente vai pedir e não vai receber. A gente vai bater na porta errada e a porta não se abre. E aí a gente ainda fala, ué, Deus não está cumprindo a palavra dele, está lá na promessa. E a gente começa a julgar a Deus. Xiii, piorou, né? Piorou, irmão? Ou será que fui só eu que pedi errado até hoje? Será que fui só eu que bati em porta errada? Tenho certeza que já aconteceu com você. Não é? Mas é verdade, irmãos. Então, o que o Senhor Jesus espera que a gente faça? O Senhor Jesus espera, e a mensagem é muito simples, mas o Senhor Jesus espera que a gente encha e preencha nossa mente com a palavra dele. Amém? Muito crente sabe disso, que tem que encher nós temos que encher as nossas mentes com a palavra dele. Deixar que o Espírito Santo transforme dentro de nós os conceitos errados que a gente tinha, né? E aí, a vontade dele
fazer a vontade dele não vai ser um grande esforço para nós. Concorda? Quando a palavra do Senhor estiver realmente dentro de você, fizer parte de você, quando o seu pensamento começar a se ajustar ao pensamento de Deus, não vai ser muito esforço, não vai ser muito difícil você fazer a vontade de Deus. Amém? Mas ainda não acontece. Quer ver como não acontece? Pode ser que eu fale uma coisa aqui hoje que você fique chocado, mas é verdade. E você vai concordar depois comigo. Muitas vezes nós não acreditamos ou não confiamos que Deus existe o tempo todo. Não, pastora, pelo amor de Deus. Eu acredito em Deus. Você acredita em Deus? Acredita? Faz de novo a cabecinha assim. Acredita? Ele existe? Deus existe? O tempo todo? Ele existe o tempo todo na sua vida? Acredita mesmo? Então por que você fica aflito? Por que você fica nervoso? Por que você fica ansioso aí, dependendo da dificuldade, do problema que começa a aparecer? Ai, pastor, eu acredito que ele existe, mas até ele fazer, ele responder, ele fazer, né? Mas ele existe. Ele existe, irmão. Ele não deixa de tirar os olhos da tua vida o tempo todo. O pastor Maurício costuma dizer, e é uma verdade, que tudo que acontece nas nossas vidas é porque houve uma permissão de Deus. Até as coisas ruins. Se chegou até você, porque Deus permitiu. Amém? Sem contar com os problemas ou dificuldades que a gente mesmo causa, né? Não é? Mas muitas vezes, quando nós ficamos aflitos, quando nós ficamos ansiosos, nervosos ou qualquer coisa desse tipo, é como se nós, naquele momento, esquecêssemos que Deus existe. E aí eu posso garantir para você que se isso ainda acontece, você não está com a sua mente completamente cheia da palavra de Deus. Sabe o que a gente precisa? De mais palavra de Deus. A gente precisa encher e transformar os nossos pensamentos, e eu estou incluída nisso, viu, meu irmão? Nós precisamos nos encher e deixar os nossos pensamentos serem transformados pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. Amém? Até chegar a um ponto em que você tenha consciência da existência de Deus o tempo todo. Aí você não vai ter mais problema? Vai ou não vai? Vai. Porque tem problema que não depende da gente, né? Ele cai em cima da nossa vida que nem uma jaca, que nem um abacate. Aí eu lembrei que quando eu era criança, só fazendo um parênteses aqui, eu estudava numa escola que tinha um abacateiro enorme, muito grande. No meio do pátio da escola tinha um abacateiro. E tinha uma diretora que a criançada não gostava. Ah, gente, o dia que caiu um abacate na cabeça dela, todo mundo adorou. Caiu um abacate na cabeça da mulher. Então tem problema que cai na cabeça da gente, né? Que nem um abacate que caiu lá na cabeça daquela diretora, na dona Iraci. Caiu o abacate na cabeça da dona Iraci. A escola inteira deu risada e ficou, sim, adoraram a história. Mas tem problema que vem na vida da gente que a gente não cavou, que a gente não buscou, mas o problema vem, a dificuldade vem, né? Mas até a hora que o abacate cai na sua cabeça, né? Se você estiver cheio da palavra do Senhor e com a consciência de que Ele existe,
você sabe naquele momento que Ele não vai te deixar, que Ele está com você na dificuldade. Então você não precisa se desesperar, você não precisa ficar nervoso, ansioso, desesperado ou qualquer outra coisa. Mas até a hora que o abacate cai na sua cabeça, você vai estar em paz. E com esperança de que o Senhor, se Ele permitiu que aquele problema chegasse, Ele também vai te dar o escape. Amém? Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Encher a nossa mente com a palavra de Deus. Amém? Como é que você enche a sua mente com a palavra de Deus? Como? Como, irmãos? Todo dia? Todo dia. Lendo a Bíblia todo dia. Eu leio 10 minutos a Bíblia e eu assisto 3 horas de televisão. Enche a mente? Eu leio 10 minutos a Bíblia e fico 5 horas no WhatsApp, no Facebook ou no qualquer coisa. Não, mas no Facebook eu converso com os crentes. Está enchendo a mente? Cuidado com a teologia do Facebook, viu? É bem diferente da palavra de Deus. Mas quando a gente enche a nossa mente com a palavra de Deus e começa a ter a consciência de que Ele existe o tempo todo na sua vida, o tempo todo Ele está olhando por você, o tempo todo Ele está com você e você tem essa consciência, a sua reação vai ser diferente. Amém? Amém, igreja? Amém. Existem momentos que a gente pensa que Deus nos deixou. Existem momentos que a gente pensa, parece que Deus não é um juiz tão justo assim. E quando eu estava pensando nisso, me veio à memória um momento da vida de Moisés, que eu queria compartilhar com vocês e mostrar como a gente julga errado. Abre comigo lá, meu irmão, no livro de Números, capítulo 20. Deixa eu situar vocês. O que estava acontecendo nessa época aqui? Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto. Amém? Foi usado por Deus para libertar o povo do cativeiro lá do Egito. Aí, começaram a caminhar pelo deserto em direção a Canaã. E muita coisa começou a acontecer nessa caminhada. Muita coisa. E eles ficaram quantos anos caminhando? 4? 4 anos? 4 meses? 40 anos. Ô povo difícil. Né? Por causa da dureza do coração deles, da incredulidade, eles ficaram 40 anos até que toda aquela geração morresse. E só Moisés, Caleb e Josué que pudessem entrar na terra conhecida, na terra prometida, gente. Era isso? Essa era a expectativa. Moisés tinha a expectativa de que ia entrar na terra prometida. Arão morreu, Miriam morreu e todos os outros daquela geração morreram. Certo? Nessa altura aqui, Moisés já estava com quase 120 anos. Velhinho, né? Pois é. Mas chegou, então, puxa vida, né? Moisés era um homem manso, era um homem que foi o mais próximo de Deus possível, pelo menos até quando escreveram isso. Então Moisés merecia entrar na terra prometida, não merecia? Por tudo que ele fez, da maneira como ele serviu a Deus, merecia.
Mas aí acontece o fato aqui no Números 20. Vamos ler? Eu vou pular alguns versículos, senão fica extenso, tá? No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Miriam era a irmã de Moisés. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Gente, olha aqui. Fazia 40 anos que eles estavam andando no deserto. Esse daqui era o povo que tinha visto o mar se abrir, depois o mar se fechar, engolir aqueles egípcios, né? Tem gente que diz que o mar não abriu, né? Porque era rasinho onde eles passaram, só que eles esquecem que depois os egípcios se afogaram, né? Que eu saiba, só criança pequenininha consegue se afogar numa profundidade dessa. Adulto, guerreiro, não se afoga, né? Eles se afogaram no mar. Depois eles tinham uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo acompanhando eles durante o tempo todo. Depois eles tiveram codornizes para o almoço no meio do deserto. Depois eles tiveram maná durante 40 anos. E por aí vai. Durante 40 anos, para desespero das mulheres, as roupas não ficavam velhas, né? Não tinha como trocar de roupa, porque a roupa não envelhecia. A roupa das crianças crescia junto com elas. Já pensou você ficar com 40 anos com a mesma sandália? Não é? Elas não tinham como ter guarda-roupa, porque como que você ia carregar um guarda-roupa pelo deserto? Não tinha jeito. Viu, maridos? Para a alegria dos maridos, né? Ficaram 40 anos com a mesma roupa. Não estragava sandália, sapato, casaco, nada. Isso é um milagre, né? E eles ainda chegam para Moisés, quando eles estão próximos de entrar na terra prometida, eles vêm e se lembram lá do Egito. Ô povinho difícil. Não é verdade? E Moisés já tinha caminhado 40 anos ensinando a lei, ensinando muito para aquele povo como adorar ao Senhor. E eles vêm e chegam até Moisés com a mesma reclamação. Misericórdia. Versículo 6. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Era só isso que Moisés precisava fazer. Chegar diante da rocha e falar para a rocha verter água. Não é? Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes. Bom, já está chamando o povo de rebelde. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço
e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Milagre? Milagre, gente. Amém? Mais um milagre acontecendo? Glória a Deus, mais um milagre. Mas teve um problema aqui. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, que significa rebelião, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Sabe o que aconteceu? Deus não permitiu que nem Arão, nem Moisés entrassem na terra prometida. Eles morreram no deserto. Justo? O que você acha? Justo? Puxa, mas era para falar, em vez disso ele foi lá e bateu, só por causa disso? Deus foi justo? Deus foi justo. Talvez você pense, e muitas vezes a gente se coloca nessa situação, mas Deus, eu já fiz isso, eu servi tanto tempo, eu já fiz tal coisa, eu te sirvo com tanta dedicação, só por causa disso eu perco a minha bênção? Deus é justo. Deus é justo. Muitas vezes nós não estamos com a nossa mente realmente preenchida com a palavra de Deus. E em situações nós começamos a julgar, e nós podemos até mesmo julgar a Deus, achando que Ele não está sendo justo conosco por uma situação ou outra que está acontecendo na nossa vida. Quando nós começamos a julgar e a olhar para as situações conforme o nosso próprio olho, conforme o nosso conceito, Deus foi justo, porque Moisés era o grande líder. Moisés não tinha o direito de ir contra ou de fazer algo que Deus não havia mandado ele fazer. Porque imagina só, nós temos dentro de nós aquela história assim, a gente dá um jeitinho. Deus podia dar um jeitinho aqui, não podia? Deus podia falar assim, tudo bem, vai Moisés, eu quebro o teu galho dessa vez. Era para você falar, mas você bateu. Então eu quebro o teu galho dessa vez. Você já fez tanta coisa, né? Entra na terra prometida. Aí o próximo líder de Israel, o que ia falar? Na hora que ele desobedecesse a Deus. Ele ia chegar para o Senhor e falar assim, Deus, aquele dia o Senhor quebrou o galho de Moisés. Como o Senhor quebrou o galho de Moisés? Porque ele te desobedeceu, mas o Senhor deixou para lá. Quebra o galho meu agora. Ia criar uma distorção no padrão de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós queremos distorcer o padrão de Deus? Deus, quebra o galho. Dá um jeitinho. Deus, eu fiz essa coisa errada, mas todo mundo faz. Olha, a tua mente que não está cheia da palavra de Deus. Eu menti, mas todo mundo mente. Eu só fui uma mentirinha. O Senhor falou para eu fazer tal coisa, mas deixa eu desobedecer um pouquinho, não tem problema. Por isso o Senhor não foi injusto com Moisés. Ele tinha que manter o padrão e ele falou e Moisés tinha que obedecer. Amém, irmãos? Foi fácil para Moisés? O que vocês acham? Será que foi fácil para Moisés? Moisés deve ter chorado muito na presença do Senhor.
Porque ele sabia que ele havia sido escolhido por Deus, preparado por Deus a sua vida inteira para aquela obra, para aquela tarefa de levar o povo e fazer o povo entrar na terra de Canaã, para libertar o povo. Moisés foi preparado a vida inteira por isso, para isso. Ele deve ter chorado amargamente por isso. Mas no momento em que ele preferiu seguir a sua própria índole, né? A sua própria impulsividade, e não seguir simplesmente a palavra do Senhor, ele não permitiu que a palavra do Senhor conduzisse a mente dele, os sentimentos dele, mas ele se deixou levar, porque vocês viram como é que ele já se dirigiu ao povo? Rebeldes. Eles eram rebeldes, mas o Moisés não tinha o direito de xingar o povo, chamar o povo de rebelde. Então a gente já vê ali a ira que Moisés estava. Ele tomou para si um problema que era de Deus. Ele tomou para si a afronta que era contra Deus, não era contra Moisés. Então a gente começa a ver como ele foi alterando ou sendo guiado pelo seu próprio eu, pela sua própria vontade. Moisés não tinha esse direito. Por isso ele ficou no deserto. Deus foi injusto? Então, irmãos, eu trouxe esse exemplo para mostrar que muitas vezes nós fazemos os nossos julgamentos. E 100% das vezes, quando nós julgamos, fazendo os nossos julgamentos, nós não estamos com a mente preenchida pela palavra de Deus. Amém? Vamos perseverar. Amém? Vamos perseverar? Vamos perseverar? O cristão anda na direção do mundo? O cristão anda conforme o fluxo do mundo? Não. O cristão anda na contramão. O mundo fala que você deve ser o mais esperto, não é? Que você deve tirar vantagem, deu oportunidade de você tirar vantagem de uma pessoa, você deve tirar. O mundo diz que você pode ser desonesto. O mundo diz que você pode ser mau caráter, não tem problema. Desde que você alcance uma boa posição social, muito dinheiro, status, não tem problema. O cristão anda na contramão. Porque o cristão se enche a sua mente com a palavra de Deus. Não pense você, querido, que você vai encher a sua mente com a palavra de Deus, se você não gastar tempo com ela. Amém? Esses últimos dias, agora no mês de julho, eu comecei um plano de leitura da Bíblia com João Pedro. Ele já está grandinho, já consegue ler. Comecei a pôr o menino para ler a Bíblia. Que luta! Misericórdia! Francisco está lá em casa e sabe. Ponho ele para ler a Bíblia, mas parece que tem um negócio na cadeira que o menino não consegue parar ali. Não, meu filho, mas leia aqui, ó, 1 capítulo, 2 capítulos. Ai, mamãe, mas você consegue ler tudo isso por dia? Eu falei assim, meu filho, leia muito mais, tenha dó. Leia. Aí eu comecei a orar para o Senhor, deixa eu dar um testemunho disso. Comecei a orar para o Senhor. Deus, faz alguma coisa, toca no coração dele, desperta. Aí um dia, está fazendo quase uma semana isso, ele virou para mim e perguntou assim, mamãe, Deus fala com você? Eu falei, opa, fala filho, como Deus fala com você, mãe? Ele fala, eu contei algumas experiências de Deus falando comigo. Aí eu aproveitei e falei assim, então, você lembra da história de Samuel? Deus falou com Samuel quando ele era menino, criança.
Ele vai falar comigo, então? Vai falar com você, filho. Ah, então tá. E Deus fala com você, se você ler a Bíblia, Ele vai falar com você através da Bíblia e através do Espírito Santo dele que já mora em você. Aí ele se animou, irmãos. Deus despertou. Agora ele quer ler a Bíblia. Agora ele leva a Bíblia para a escola. Quando a professora fala assim, vocês trouxeram algum texto para ler? Ele pega a Bíblia e ele lê a Bíblia para os colegas na frente da classe. Deus faz a obra. Amém? E a professora que estava meio desviada, a professora dele é cristã e estava desviada, está ficando assim, boba de ver que um menino de 8 anos quer ler a Bíblia para os colegas, na frente da sala de aula. Deus trabalha. Amém? Encha sua mente com a palavra de Deus. Não encha sua mente com jogos, Xbox, Kinect. Encha sua cabeça, sua mente com a Bíblia. Amém? Porque a gente anda na contramão do mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos colocar em pé? Oh Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, Senhor. O Senhor nunca vai contra a sua palavra, meu Deus. O que o Senhor fala é o que o Senhor cumpre, meu Deus, e nós temos a plena segurança disso. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor também se revela através da tua palavra e através do teu Espírito que habita em nós. Senhor, eu peço que o Senhor esteja nos fortalecendo, dirigindo, Senhor, controlando as nossas mentes, enchendo as nossas mentes, Senhor, com a tua vontade, com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que nós tenhamos força no Senhor para realmente andar na direção contrária deste mundo, Deus. Nos abençoe, Senhor. Nos fortaleça, meu Deus. Faça, Senhor, com que a tua palavra fique dentro de nós, meu Deus, nos nossos corações, Senhor. Nos capacite a isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos leva também, Senhor, em segurança até as nossas casas. Cuida, Senhor, dos nossos dias, meu Deus. Que exista a paz e a alegria do Senhor nos nossos lares, Deus. Em nome de Jesus. Amém.